Sejam bem-vindos ao nosso canal Leãocast, notícias e rumores Sporting. Antes de mais, inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque o que vamos revelar agora é informação exclusiva, recolhida junto de fontes com acesso direto à estrutura leonina. O que se passa em Alvalade neste início de temporada não é apenas uma questão de empates ou derrotas, é uma verdadeira prova de fogo para o Sporting, para Rui Borges e para a própria direção, liderada por Frederico Varandas. A recente semana leonina foi particularmente reveladora. Depois da derrota fora por 1-2 contra o Napoli, na Liga dos Campeões, e do empate caseiro 1-1 frente ao Sporting de Braga, a sensação que paira sobre Alvalade é de que algo mudou no equilíbrio da equipa. Os bicampeões nacionais, que durante anos conseguiram impor-se nos jogos grandes, agora demonstram dificuldades em manter a consistência quando enfrentam adversários de nível similar. Frente a clubes como Benfica, FC Porto, Napoli ou Braga, o Sporting somou 3 derrotas e um empate, um registro que contrasta fortemente com a temporada anterior, quando Alvalade era quase imbatível e cada ponto perdido em casa era exceção. Fontes internas do Leãocast confidenciaram que o ambiente dentro do balneário e da direção está tenso. Alguns jogadores séniores já questionam, em privado, decisões táticas e estratégias adotadas por Rui Borges, enquanto outros preferem manter-se discretos, aguardando que os resultados justifiquem qualquer controvérsia. O técnico, apesar de manter uma postura calma em público, enfrenta uma pressão crescente para justificar a incapacidade da equipa em impor-se nos chamados jogos grandes. Há rumores de que algumas alterações táticas foram decididas sem consenso completo do plantel, criando momentos de confusão e insegurança entre os jogadores, que sentem dificuldades em aplicar um plano de jogo claro e consistente. A chamada fortaleza de Alvalade está, aos olhos de muitos, ameaçada. Os 5 pontos desperdiçados em casa nesta época são mais do que simples estatísticas. Refletem uma fragilidade psicológica que, segundo insiders, está a crescer a cada jornada. Rui Borges, que começou a temporada com boas indicações, agora vê-se confrontado com a necessidade de encontrar soluções imediatas para não permitir que esta tendência se torne uma crise permanente. Para piorar, a bipolaridade da equipa, forte e dominante contra adversários mais fracos, mas insegura e hesitante contra os grandes, tem sido alvo de análise minuciosa pela direção. Frederico Varandas está atento, e as suas decisões internas indicam que qualquer passo em falso pode ser decisivo, não só para a reputação do treinador, mas também para a estabilidade do próprio clube. A preparação física, a gestão emocional e a definição de rotinas estratégicas são agora acompanhadas de perto, com reuniões constantes entre a direção e a equipa técnica para ajustar rotinas e corrigir falhas antes que se agravem. As últimas declarações públicas de Rui Borges, afirmando que não diferencia jogos grandes de pequenos, revelam apenas parte da realidade. Nos bastidores, o treinador é confrontado com análises detalhadas de cada desempenho, gráficos de pressão sobre os jogadores, mapas de desgaste físico e relatórios individuais que apontam inconsistências que não podem ser ignoradas. Fontes garantem que existe, neste momento, uma preocupação crescente com a forma como a equipa se desliga emocionalmente em momentos decisivos, algo que pode custar pontos importantes no campeonato e comprometer a imagem de Alvalade na Europa. O empate frente ao Sporting de Braga não passou despercebido. Não foi apenas o resultado em si, mas a forma como a equipa se comportou, erros defensivos pontuais, decisões lentas em momentos cruciais e falta de iniciativa no ataque. Para além disso, os jogadores sentem que as instruções em campo por vezes contradizem o que foi discutido em treino, criando uma sensação de instabilidade e insegurança. É esta inconsistência que preocupa Varandas e a direção, pois sabem que manter a liderança do Sporting passa por garantir um equilíbrio entre disciplina tática e motivação constante dos jogadores. A nível de notícias recentes, há também pontos positivos que ajudam a equilibrar o cenário. Maxi Araújo, Diomande e Morita não foram convocados para as respectivas seleções, o que significa que estarão disponíveis para os próximos desafios da equipa. Além disso, Pedro Gonçalves renovou o seu contrato até 2030, mantendo a cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, um gesto claro de estabilidade e confiança no projeto do clube. No entanto, estas notícias positivas contrastam com a necessidade de ajustar dinâmicas internas e resolver questões de rendimento nos jogos decisivos. O regresso à competição reserva 5 jogos cruciais até ao final do mês, incluindo a recepção ao Marseille, na Liga dos Campeões, um teste determinante para medir a capacidade da equipa em jogos de alta exigência. A pressão sobre Rui Borges é máxima. Demonstrar controlo e consistência é agora tão importante quanto conquistar pontos. Cada treino, cada reunião e cada partida tem o potencial de redefinir a percepção sobre a sua liderança e, consequentemente, sobre o futuro imediato do Sporting. O que se desenrola em Alvalade é, portanto, muito mais do que resultados em campo. É uma batalha silenciosa, estratégica e complexa, onde a direção, o treinador e os jogadores estão constantemente a calibrar movimentos para evitar que a instabilidade se transforme numa crise irreversível. As decisões que serão tomadas nas próximas semanas podem não apenas definir a temporada, mas também alterar a forma como os adeptos percebem a força e a consistência do clube. Depois de termos analisado os bastidores turbulentos do Sporting e a pressão crescente sobre Rui Borges,
é chegada a hora de revelar um dos movimentos mais estratégicos do clube para esta temporada: o interesse em Mateuzinho, lateral direito brasileiro de apenas 25 anos, atualmente no Corinthians. Antes de continuares, inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque o que vais descobrir agora não é apenas um rumor. Trata-se de uma informação recolhida junto de fontes próximas à direção leonina, com detalhes que podem alterar a tua percepção sobre o futuro do Sporting. Mateuzinho não surge por acaso no radar de Alvalade. O Sporting, consciente da fragilidade demonstrada em jogos grandes e da necessidade de reforçar a lateral direita com qualidade e experiência, vê no jovem brasileiro uma oportunidade estratégica. Fontes internas garantem que Frederico Varandas acompanha a carreira do jogador há meses, avaliando o seu rendimento, capacidade de adaptação e potencial de impacto imediato na equipa. Para além de ser sólido defensivamente, Mateuzinho tem características que se alinham com o modelo de jogo de Rui Borges: velocidade, facilidade na construção de jogo e capacidade de apoiar o ataque sem comprometer a linha defensiva. A situação no Corinthians também torna a transferência plausível. Apesar de estar sob contrato, Mateuzinho enfrenta um cenário em que a sua valorização europeia é crescente e o desejo de disputar competições internacionais se torna um fator decisivo. A sua saída do Brasil seria natural, tanto pelo crescimento profissional como pela visibilidade que o futebol europeu oferece. No Sporting, ele teria não apenas o palco ideal para brilhar, mas também a possibilidade de integrar uma equipa que disputa regularmente a Liga dos Campeões, algo que muitos clubes brasileiros não conseguem oferecer com regularidade. O timing da negociação é outro ponto crítico. Janeiro aproxima-se e a direção leonina prepara uma abordagem que, segundo as nossas fontes, será feita com total discrição, evitando que o mercado saiba das intenções do clube demasiado cedo. Isto não é apenas uma questão de manter a vantagem competitiva. Trata-se de gerir expectativas, controlar negociações e garantir que, caso a proposta avance, ela seja concreta e aceite pelo jogador sem interferências externas. O Sporting entende que qualquer erro nesta fase poderia inflacionar custos ou mesmo abrir espaço para que outros clubes europeus entrem na corrida, prejudicando um negócio que já é considerado estratégico. Além disso, a chegada de Mateuzinho tem um impacto direto na competitividade interna do plantel. Atualmente, Rui Borges conta com opções para a lateral direita, mas nenhuma com as características de consistência e versatilidade que o brasileiro oferece. Fontes internas sugerem que a sua contratação não seria apenas para substituir alguém, mas para elevar a qualidade global da equipa, criando competição saudável e obrigando todos os jogadores a darem o máximo em cada treino e jogo. Isto poderia, segundo insiders, ser o ponto de viragem para uma equipa que, nos últimos jogos grandes, mostrou-se vulnerável e incapaz de impor a sua autoridade em campo. A estratégia do Sporting com Mateuzinho não se limita à qualidade desportiva. Trata-se de um movimento com efeito psicológico, tanto dentro como fora de Alvalade. A chegada de um jogador de prestígio internacional envia uma mensagem clara aos adversários. O Sporting está a reforçar-se para recuperar o seu estatuto de poder, para voltar a impor respeito nos grandes jogos e para garantir que Alvalade volte a ser um verdadeiro reduto. Para os adeptos, é também um sinal de esperança. A direção e o treinador estão atentos aos sinais de alerta e agem para transformar fragilidades em forças. A imprensa brasileira já começou a notar o interesse europeu, mas até agora os detalhes divulgados são superficiais. O que o Leoncast traz são pormenores do processo. A equipa leonina já monitorizou Mateuzinho durante a temporada, avaliou os seus números e capacidade de adaptação e considera que a sua chegada seria imediata e com impacto positivo, não apenas na lateral, mas na dinâmica ofensiva da equipa. Algo que Rui Borges precisa para finalmente quebrar o padrão de bipolaridade que tem marcado os jogos grandes. Por fim, é importante sublinhar que esta transferência, caso se concretize, será um marco estratégico. Não se trata apenas de um reforço de mercado, mas de um símbolo de capacidade de planeamento da direção e de visão do treinador. Alvalade, que viu a sua fortaleza ameaçada nos últimos meses, poderia recuperar a força e confiança necessárias para enfrentar rivais como FC Porto, Benfica e adversários europeus com outra postura. A equipa, ao receber Mateuzinho, ganharia não só qualidade técnica, mas também uma nova mentalidade, competitividade, confiança e assertividade em momentos decisivos. Inscreve-te no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários. O que se está a desenrolar em Alvalade com Rui Borges, Frederico Varandas e agora com o possível reforço Mateuzinho é mais do que uma simples movimentação de mercado, é uma redefinição estratégica do Sporting. E no Leoncast, vais acompanhar cada detalhe em primeira mão, sabendo aquilo que ninguém mais ousa revelar sobre os bastidores do clube leonino. Fica atento, porque esta temporada ainda reserva surpresas que podem marcar a história de Alvalade.